Olá, aqui quem fala é José Antônio, sou professor da Universidade Estadual de Maringá e trabalho com formação docente. Estou gravando esse áudio para esclarecer as pessoas sobre a atual lei 20.338 que instaura, né, os colégios cívico-militares aqui no estado do Paraná. O objetivo desse áudio é fazer alguns esclarecimentos para as pessoas. Bom, primeiro, eu acho que as pessoas devem entender uma diferença entre escola militar, colégios militares e colégio cívico-militar. As escolas militares são as instituições, em geral, das Forças Armadas, que o ingressante já começa a fazer parte da carreira militar e essas escolas já preparam para a vida militar. Nós temos no Brasil duas escolas dedicadas a essa das Forças Armadas para o ensino médio, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR, da Força Aérea Brasileira, na cidade de Barbacena, e o Colégio Naval da Marinha de Guerra do Brasil, na cidade de Angra dos Reis. Lá, o jovem, ao ingressar no primeiro ano do ensino médio, ele perfaz todo o ensino médio, depois já é automaticamente admitido às academias militares. Neste momento, esses jovens já são militares, eles já fazem parte da carreira militar e, portanto, têm todas as obrigações e prerrogativas da vida militar. O Exército Brasileiro tem a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é na cidade de Campinas, no qual também o ingressante ele já faz parte da carreira militar. Tá? Fora essas escolas que você já tem, então são de ensino médio, mas já são preparatórias, já é a vida militar, já se vive a vida militar, você tem um outro tipo de colégio que são os colégios militares, alguns mantidos pelo Exército Brasileiro e outros mantidos por polícias militares nos estados. Esses colégios são instituições militares, administradas por militares, coordenadas por militares. O seu superior hierárquico é um militar de carreira, da ativa, né, que administra essa escola. Então, essas escolas fazem parte do organograma das instituições militares correspondentes, seja as escolas militares do Exército Brasileiro, seja as escolas militares da Polícia Militar. No caso do Exército Brasileiro, por exemplo, nós temos o Colégio Militar de Brasília, o Colégio Militar de Salvador, o Colégio Militar de Porto Alegre. No caso das polícias militares, nós temos aqui no Paraná o Colégio da Polícia Militar em Curitiba e aqui, por exemplo, nessa cidade que eu estou, que é Maringá, o Colégio da Polícia Militar aqui em Maringá, o 4º Colégio da Polícia Militar. Veja, essas instituições, os jovens ingressam, mas eles não são militares. Apesar de ter toda uma estética militar, ter disciplina, eles não recebem instrução militar, eles não fazem parte da carreira militar, eles não possuem graduação, postos, patentes, né, e nem estão submetidos à disciplina, à lógica da vida, à disciplina da vida militar. Apesar de ter uma disciplina, um código disciplinar muito prescrito, muito próprio, né, determinado pelas instituições militares, seja o Colégio da Polícia Militar, seja os colégios mantidos pelo Exército Brasileiro. E aí é importante salientar que nesses colégios há uma série de obrigações e observações que os estudantes devem manter. Por exemplo, em relação à indumentária, né? Os rapazes não podem ter cabelos compridos, eles têm um corte padrão que deve ser mantido, né? Eles não podem ter brincos, piercings, né? Porque isso faz parte dos códigos de conduta dentro desses colégios, assim como as moças, que elas não podem ter maquiagem que chame a atenção, não pode usar batons extravagantes e também não ter piercings, e também as unhas tem todo um padrão de conduta que deve ser observado pelos estudantes que lá estão. Lembrando, não são colégios militares, mas não fazem parte da carreira militar e nem garante o ingresso às academias militares que vão formar os sargentos ou os oficiais, né, das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, que são as polícias. E agora temos esse terceiro modelo, que são os colégios cívico-militares. No caso do Paraná, o que esse projeto prevê? A lei sancionada prevê que serão, portanto, escolas estaduais que serão administradas também terão militares na administração e terão mudanças na sua forma de conduta, né? Os alunos deverão ter uma uniforme
próprio, em geral um uniforme já destacado, e eles terão obrigações, os alunos dentro dessas instituições terão obrigações que serão disciplinares, né, de condutas e de formação estabelecida, né, em conjunto com a Secretaria de Estado e a Secretaria de Segurança Pública, né? A novidade é que há várias mudanças, então são colégios estaduais, né, que foram transformados em colégios militares, são colégios estaduais militares. Na administração haverá um diretor ou diretora civil e também um diretor militar que cuidará dos aspectos militares do colégio, tá? Esses colégios não poderão ofertar disciplina noturna, esses colégios terão os alunos usar uniforme, né? Haverá, além desse militar que estará na gestão, que é um militar que será escolhido pela Secretaria de Segurança Pública, ele poderá contar com até 4 ou 6 militares como inspetores, né, da disciplina na escola. Então, serão militares que estarão dentro da escola. Atenção, são militares da reserva nesse caso, né? Neste caso, não são militares da ativa, serão militares da reserva e não necessariamente também policiais militares, poderão ser também pessoal da reserva das Forças Armadas, né? Poderão ser gente do Exército, da reserva. No caso dos militares, reserva quer dizer aposentado ou inativo, né? Eles não fazem mais parte do quadro ativo, né? E trabalharão, não farão parte da quadro da rede estadual do estado do Paraná, não serão incorporados à SEED, né? E nem não fazem parte então da carreira do magistério, serão designados pela Secretaria de Segurança Pública, bem como também os diretores nesse novo modelo de colégio será escolhido pela Secretaria de Estado. Não teremos mais nessas escolas a instituição, já de longo tempo aqui no estado do Paraná, do voto para diretor. Bom, entre outras coisas, o que muda? Esses colégios, eles não terão ensino noturno, eles terão uma série de medidas restritivas, tá? E o fundamental, aquilo que no projeto se apresenta como novidade, já eram práticas já estabelecidas, né, e consagradas desde a LDB, como a formação crítica, a formação cidadã. Outra coisa que deve ser chamada a atenção, que esse projeto tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná esse ano. Não houve consultas públicas, as bancadas de oposição fizeram proposições de emendas e mudanças que não foi acatado, as proposições não foram acatadas pelo plenário, né? E o projeto foi aprovado realmente a toque de caixa, sem consulta pública, numa época de pandemia em que as pessoas não estavam nem tendo acesso à escola, né? Chama a atenção também que os recursos que serão alocados nessas instituições. No Paraná serão 215 colégios ao longo de todo o estado, né? Haverá uma verba de aproximadamente mais de 80 milhões para a infraestrutura e depois serão alocados valores para pagar despesas com esses militares que agora trabalharão. Ou seja, esses militares não receberão salários, receberão diárias conforme previsto no projeto, tá? O que dá uma previsão orçamentária, segundo o que está na proposição do projeto de lei, de 2 milhões e 500 mil reais por mês de gastos a mais com esse pessoal militar. Há que se informar que, nesse momento, o Estado do Paraná não paga nem as progressões da carreira, fazem 4 anos que não há reposição salarial do quadro do magistério, fazem mais de 7 anos que não há abertura de concurso público para profissionais do magistério no Estado do Paraná, e agora vem essa medida que você coloca militares na gestão, né? Os militares estarão, portanto, agora na gestão e na administração do colégio, fazendo parte do colégio, sem passar por consulta pública, por uma designação da Assembleia Legislativa aprovada e sancionada pelo governador, tá? Então, eu estou repassando essas informações. O projeto de lei está acessível no site da Alep, é só entrar no site da Alep e fazer uma pesquisa em projetos de lei. O projeto de lei é o 543/2020 e a legislação aprovada é a Lei 20.336 de 2020. Tá? Então, quem quiser consultar, está lá, está acessível todo o processo, as pessoas podem consultar e verificar como foi toda a tramitação, os debates, as discussões, no caso, verificar como não houve nem debate nem discussões. É importante destacar uma informação. No projeto, dá-se como comparação o Colégio da Polícia Militar de Curitiba, como um exemplo de colégio. Atenção,
esses colégios cívicos militares não terão a forma de gestão do Colégio da Polícia Militar de Curitiba. Né? Eles não são colégios da Polícia Militar, eles são colégios cívicos militares, ou seja, colégios civis que terão militares dentro. Né? Então não dá para comparar coisas diferentes. Ademais, o Colégio da Polícia Militar de Curitiba, ele tem uma estrutura toda peculiar, ele é destinado primeiramente, porque os colégios militares eles são instituídos no Brasil para atender uma demanda trabalhista do profissional militar que precisa ter um colégio com o mesmo padrão de ensino para os seus filhos, né? Então, quando o militar, principalmente do Exército Brasileiro, é deslocado, ele tem que tirar o filho do seu colégio e levar, vai com a família para outro lugar do Brasil, então ele tem que ter um colégio para ter o seu filho continuar estudando. Então, essa que é a origem dos colégios militares. Né? E então esses colégios são primeiramente destinados a militares, depois se abrem vaga para civis, caso haja vaga remanescente. Né? Então, portanto, tem um outro perfil de alunado, um outro perfil de clientela. Né? São colégios que têm um aporte muito grande de recursos. Só para informar vocês, o Colégio da Polícia Militar do Paraná, aqui de Maringá, o quarto colégio, ele recebeu uma soma de alguns milhões de reais para sofrer a reforma. Era o antigo Colégio João 23, que agora passou a ser o quarto Colégio da Polícia Militar. Ele sofreu uma grande reforma, teve suas estruturas reformadas, algumas estruturas ampliadas, né, conta com quadras, piscina, né, e ele tem uma educação em tempo integral. Então também isso faz toda a diferença, como já vem sendo preconizado pelos estudos educacionais desde os anos 80, a necessidade de você fazer colégios integrais, como já era proposta do antigo governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, gestado pelo educador Darcy Ribeiro, que já previa os CIEPs, que eram colégios integrais na cidade do Rio de Janeiro, né, que foi o modelo e até hoje é um dos principais exemplos de colégio em tempo integral com uma formação realmente de altíssima qualidade. Esse tipo de formação, só para vocês terem ideia, por exemplo, os institutos federais que têm ensino, que oferecem educação e ensino médio, são os melhores colégios do Brasil, entre outras coisas porque tem educação integral, né? São colégios civis, totalmente civis, são colégios abertos à população, a toda a população, né? Mas eles têm uma formação de altíssima qualidade, como se mostra pelos dados do IDEB, porque são colégios que recebem aporte de recursos, têm uma estrutura adequada e são em tempo integral. Né? Então, não é a militarização, como está no projeto de lei, relatado pelo deputado Hussein Brak, líder do governo, que faz do colégio da polícia, os colégios militares, bons colégios. Insisto, não é a questão do fardamento, do uniforme, a questão da disciplina militar que melhora o nível educacional de um colégio, né? E sim as condições de oferta e as condições de trabalho dos profissionais envolvidos na educação e na formação dos estudantes, tá? Então, que isso fique claro que esse projeto, ele não garante, conforme que nós temos hoje em termos de estudo, né, conforme temos em termos de pesquisa, eles não garantem de fato uma melhoria da educação. O que eles vão fazer é simplesmente colocar militares da reserva, né, para estar dentro das escolas, né, e com isso controlar a disciplina escolar, que parece ser o grande problema, conforme relatado, inclusive no projeto. Essas informações estou repassando para que todos tenham mais ciência do que está acontecendo, né? Muito obrigado.